Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você tá me vendo aqui. Aqui é de manhã ainda, tô um pouco gripado esses dias, a claridade tá muito pesada aqui, mas não tira o mérito do que a gente vai discutir, tá bom? Eu vou iniciar uma série de vídeos aqui no canal, apresentando para vocês o conceito de Home Lab. Home Lab é um conceito que está crescendo muito hoje em dia, principalmente entre o pessoal que é adepto de gerenciar muito a parte tecnológica em casa. Internet das coisas, controlar a rede sem fio, sistema de câmeras, alarme, etc. Tá? E eu, como um profissional da tecnologia, professor e fã, né, de tudo que representa inovação tecnológica, eu não podia ficar de fora desse conceito, tá bom? Então, a gente vai trabalhar aqui alguns... Deixa eu tirar o telefone daqui, que senão vai atrapalhar. Alguns aspectos que envolvem esse conceito de Home Lab. E o principal deles é como que eu vou centralizar os serviços aqui no meu sistema computacional. Eu poderia muito bem pegar o meu computador aqui, criar uma série de máquinas virtuais e deixar alguns serviços rodando. Entretanto, isso implicaria em deixar meu computador 24 horas ligado, consumir muito recurso e não ia ser bom. Então o que eu fiz? Quando ainda não se tinha essa cobrança de taxas exageradas, eu comprei no AliExpress um mini PC, tá? Vocês vão ver que tá ligado, eu não vou mexer, tá? Mas é um mini PC, só essa parte de cima aqui, ó. Essa parte de baixo é uma estrutura que eu comprei para poder colocar alguns HDs e SSDs, tá? E aí o objetivo é testar esse mini PC como servidor de arquivo também. Tanto é que já tem aqui dois SSDs e um HD conectado aqui, tá? E alguns adaptadores USB. Esse mini PC aqui é uma configuração bem básica, é um processador de 4 núcleos, né? Intel N50 alguma coisa, tá? Eu não vou me recordar aqui o nome. Mas é um processador de 4 núcleos, tem 8 GB de memória RAM e tem 256 GB de armazenamento interno, SSD, tá? E aí, eu vou, nessa série de vídeos, nessa série de conteúdos, testar algumas soluções aqui que são apresentadas para a implementação desse conceito de Home Lab, tá? Tudo rodando nesse mini servidor. E aí vocês vão aprender junto comigo e vão testar algumas novidades aqui junto comigo. Eu espero que vocês gostem dessa sequência de vídeos, tá? E aí, antes de começar, deixa eu mudar aqui a cena. Eu quero mostrar para vocês, tá? Esse aqui é um conteúdo que eu preparei. Deixa eu desabilitar aqui minha câmera, que tá feinha aqui essa. Cadê? Vamos pegar aqui, pronto. Aqui. Tirei minha câmerazinha um pouquinho. O que eu tô querendo explicar para vocês? Depois de ter testado algumas coisas aqui e tudo, eu afirmo para vocês categoricamente que rodar as aplicações em container é muito melhor, por se tratar de um mini PC com recursos um pouco limitados, né? Então, quanto menos recurso computacional eu consumir nesses projetos, melhor para mim. Podia usar máquina virtual, VM? Posso, em alguns casos aqui eu vou implementar VM, tá? Mas container é muito mais prático, porque eu vou economizar recurso e eu sei que o mini PC vai conseguir rodar. Mas para eu apresentar isso para vocês, eu preciso explicar primeiro o conceito de container, tá? Pronto. Explicar o conceito de container. Então vamos lá. Só para vocês entenderem, tá? Container é uma forma de empacotar aplicações e as dependências dessas aplicações de forma muito leve, tá? E ela pode ser executada em qualquer ambiente. Se você tem um ambiente Windows, Linux ou Mac, você consegue fazer um servidor de container
para que dentro desses containers você rode aplicações. Por exemplo, a gente vai testar aqui servidor de arquivo, a gente vai testar aqui um DNS server, bloqueador de anúncio, uma aplicação da Cloudflare de fazer tunelamento, né? Ou seja, de disponibilizar o acesso dessa plataforma de qualquer lugar. Nós vamos testar aqui dashboards para monitoramento e um monte de coisinhas aqui, tá? E todas essas aplicações, elas preferencialmente vão rodar em container, tá? Porque se eu for rodar essas aplicações em máquinas virtuais, cada aplicação eu vou ter que ter um novo sistema operacional rodando, que vai consumir recursos, né, de armazenamento, memória RAM, processos que até então serão inúteis para mim, não fará muito sentido, tá? Vai funcionar? Funciona. Vão ser máquinas totalmente independentes, mas vai me consumir um recurso computacional que eu não tenho. Então os containers, eles vão compartilhar o mesmo kernel do host. No caso aqui eu vou usar uma base Debian, tá? E esse container, eles podem ser movimentados de ambiente. Eu posso pegar, usar por exemplo o Docker Swarm e fazer um cluster. Então eu vou posso ter um cluster de containers e assim eu não tenho indisponibilidade de serviço. Por exemplo, se falta energia aqui em casa e eu tiver um servidor de arquivo rodando, eu posso ter ele hospedado em outro local, e aí aqui em casa caiu, meu cluster vai garantir que ele vai continuar ativo, tá? E os containers não precisam carregar o SO completo, então eu já economizei uma boa parte de consumo de memória RAM, tá? E processamento, beleza? Então basicamente é essa a diferença entre usar VM e usar container, tá? Economia de recursos. Aqui tem uma ilustração bem prática, tá? Das diferenças entre usar container e usar VM. Vocês podem observar que nos containers aqui eu tenho um único sistema operacional, um gerenciador de container, no caso aqui eu vou usar o Docker, tá? E aí vários containers rodando sobre um único sistema operacional. No uso de VMs eu vou ter o mesmo sistema operacional, entretanto cada VM vai ter um sistema operacional independente, tá? Isso é muito útil, por exemplo, quando quem trabalha com desenvolvimento quer testar aplicações aí para outras plataformas, como macOS, Linux, ou quem está no Linux quer testar a aplicação de Windows, de Android, etc. Então a gente usa VMs para isso, tá bom? Não é o caso nosso aqui, eu estou criando um provedor de serviços local, então é muito mais prático rodar em container, tá? E aí, antes que alguém me pergunte, tem um outro conceito que é muito difundido hoje, que é a emulação. Geralmente a gente ouve falar em emulação quando se trata de jogos, né? Emular videogames antigos, Mega Drive, Super Nintendo, Neo Geo. Então tem muitos emuladores hoje para isso. E o que um emulador faz? Ele simula um ambiente completo, hardware e software. Então é como se eu criasse dentro do meu computador uma máquina que simulasse o hardware e o software dos videogames antigos, tá? E aí todos os jogos vão rodar sobre essa plataforma, né, que a gente chama de emulação. Por que eu resolvi apresentar esse conceito aqui, né, nesse primeiro tópico que a gente vai abordar? Porque a gente tem hoje dois cenários em que a emulação ela está sendo um diferencial. Primeiro deles, muitos de vocês já ouviram falar do Steam Deck, né? O Steam Deck é um computador portátil, né? Com controles que a gente usa para jogos. Só que o Steam Deck ele basicamente vem com o sistema operacional Linux. E ele tem um sistema de emulação chamado Proton, que consegue rodar qualquer jogo, pelo menos a maioria deles, jogos de Windows, no Steam Deck, que é Linux, tá? Ou seja, eu tenho uma camada de aplicação que faz a emulação do sistema operacional dentro do Steam Deck e permite que se rode jogos. E ele tem... Por que ele tem sido um diferencial? Porque ele tem rodado os jogos, né? Inclusive os AAA, que são jogos de categoria mais recente, de forma muito fluida. Em alguns casos até melhor do que computadores com Windows nativo, né? Aí entram as outras questões que não cabe discutir agora nesse momento,
né? Mas, por exemplo, quando você roda um jogo em Windows, o computador ele tem que rodar todas as aplicações do sistema operacional, tudo, vai consumir um monte de recurso de memória, de vídeo, de processamento e rodar o jogo. Na camada de emulação do Steam Deck, eu não tenho essa obrigatoriedade, ele simplesmente vai emular um cenário onde eu tenho um sistema Windows bem básico, né, com quase nenhum processo rodando em segundo plano, e os jogos acabam tendo um bom desempenho, tá? Isso é uma coisa que a gente pode discutir depois. Um outro cenário onde a emulação está se fazendo presente é no cenário que a gente tem hoje. A gente tem a migração de arquitetura x86 para RM nos computadores, né? A Apple já fez isso nos Macs e agora a gente está vendo os primeiros notebooks aí o Windows com processador Snapdragon X, X Elite, etc, tá? E aí, quem tem esses equipamentos, esses computadores, inicialmente algumas aplicações não vão rodar. E algumas vão rodar porque o Windows versão ARM, né, que é para rodar nessa arquitetura, ele faz uma camada de emulação para simular uma arquitetura x86 e rodar as aplicações dentro dessa camada. E é interessante observar que nos casos em que isso acontece, como é uma tecnologia muito recente, a maioria dos softwares ainda não foi migrado para rodar em arquitetura RM, a gente tem uma perda de desempenho nessas aplicações que rodam em cima de emulação, tá? É uma coisa que a Microsoft está melhorando, já evoluiu em poucos meses de uso, já evoluiu bastante, mas a gente percebe que há um comprometimento no desempenho nesse caso, né, da Microsoft e arquitetura RM. Tá bom? Então, encerrando esse assunto, e aí eu vou fechar o vídeo, óbvio que eu não vou mostrar nada rodando ou ensinar vocês a instalação agora, mas basicamente o que a gente vai usar nessa sequência de vídeos aqui de HomeLab, tá? A gente tem visto muitos vídeos aí rodando a Umbrella OS, tá? Umbrella OS, ele é um sistema que você consegue instalar algumas aplicações em container dentro dele, tá? E criar um servidor pessoal. Então você consegue criar servidor de arquivo, né? O Nextcloud, o Pi-hole, que é um bloqueador de anúncios DNS, o Transmission, o próprio Portainer para gerenciar containers, um Node de Bitcoin, o Plex, que é uma plataforma de disponibilização de conteúdo, vídeo, áudio, etc, tá? E aí tem muita gente partindo para o lado do Umbrella, tá? Eu já testei, é um bom sistema, mas ele está preso à loja de aplicativos da Umbrella, então você só consegue rodar aplicações que estão na loja deles, né? Entretanto, tem uma gama enorme eu vou testar isso com vocês, tem uma gama enorme de aplicações dentro da loja da Umbrella. Então, para serviços básicos aí e muita coisa que é essencial hoje no HomeLab, a gente consegue rodar no Umbrella. Também tem o CaseOS, que inicialmente foi desenvolvido, tá? Para rodar em Raspberry Pi. Tem o mesmo princípio do Umbrella OS, tá? Que é um serviço onde você consegue rodar vários containers dentro dele, tá? A mesma coisa, funciona muito bem, tem um bom desempenho, mas a gente fica restrito à loja de aplicativos do CaseOS, tá? E aí tem alguns gargalos quando você quer disponibilizar isso de forma remota. Por exemplo, eu tenho um servidor de arquivo que eu quero acessar de qualquer lugar, né? Então eu tenho que fazer ou uma VPN, um túnel e tudo, mas funciona muito bem, tá? A gente vai testar aqui também. E tem que esse aqui vai ser o ponto-chave, que é a plataforma final que eu vou usar, que é o Proxmox. Por que eu vou usar o Proxmox? Aqui, inclusive, ele já está instalado no meu mini PC, tá? O Proxmox, ele é uma plataforma de gerenciamento de VMs. Então, eu posso criar várias máquinas virtuais e gerenciar dentro do Proxmox. Então, ao invés de eu usar um sistema operacional Windows ou Linux para colocar as máquinas virtuais dentro,
eu uso o Proxmox, que consome muito pouco recurso e ele consegue gerenciar todas as VMs. A questão é que o Proxmox, há pouco tempo atrás, ele trouxe a possibilidade de você rodar containers direto nele. Por exemplo, eu estou rodando aqui um container do Pi-hole. O Pi-hole é um bloqueador de anúncio e um servidor DNS também, local. Você pode ver aqui, ó, que ele já está monitorando toda a minha rede, tá? Então, todas as carries, que são todas as solicitações feitas na minha rede aqui, eu tenho 15 clientes ativos na minha rede local. Aqui todos os anúncios que foram bloqueados. Se a gente for observar aqui, ó, tudo isso aqui é anúncio bloqueado, tá? Tanto no Windows, no Android, qualquer dispositivo conectado à minha rede. E aqui eu tenho a minha lista de bloqueio. Então eu posso aumentar ou diminuir essa lista, posso criar exceções, adicionar algum conteúdo que eu queira bloquear, tá? Então o Pi-hole ele está rodando no Proxmox via container, tá? Se você ver aqui, ó, tá aqui, ó, container. Ele não é uma VM. Então eu consigo de forma muito mais satisfatória gerenciar pelo Proxmox e eu tenho liberdade, por exemplo, alguns, deixa eu abrir aqui no, deixa eu pegar aqui, ó, miniserver, Proxmox, os scripts, ó. A vantagem é que o Proxmox já tem uma série de scripts prontos. Isso aqui é oficial, tá, do Proxmox. E aí você tem aqui scripts prontos para instalar vários tipos de container, inclusive o CaseOS dentro do Proxmox. Se eu quiser rodar o CaseOS como container no Proxmox, eu consigo, tá? O Umbrel ainda não, mas o CaseOS já roda. A gente pode testar direto por ele. Sistema de monitoramento, como o Grafana, o Glances, que eu já usei. Inclusive a gente vai testar ele aqui também. Plataforma de documento, gerenciamento de câmeras, servidor de mídia, né? O Jellyfin é muito interessante, a gente vai testar o Jellyfin, Open Media Vault, né? Tudo isso aí eu consigo rodar aqui no Proxmox via container. E se eu quiser testar alguma aplicação que eu não tenho disponível aqui no script para rodar como container no Proxmox, eu crio uma máquina virtual aqui e instalo nela através do Portainer ou qualquer outra ferramenta. Então por isso eu vou dar ênfase ao Proxmox, porque para mim ele permite uma flexibilidade que eu não vou ter nem no CaseOS e nem no Umbrel OS, tá bom? Então fiquem atentos aí. A gente vai fazer essa sequência de vídeos e aí se inscreva no canal, ative o sininho que toda vez que eu publicar alguma coisa nova eu vou trazer para vocês aí, tá bom? Deixa eu voltar a minha cara aqui para poder... Um beijo do gordo para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.